Perspectiva Estética, coordenada pelo Rodolfo Pérez, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a glutamina. A glutamina, a suplementação de glutamina, ela é muito utilizada e muito estudada, então vale a pena a gente ressaltar alguns pontos sobre ela. Bom, a glutamina ela é um substrato das células de proliferação rápida, como as células do intestino, os enterócitos, e as células do sistema imune, como leucócitos, macrófagos, linfócitos. Essas células utilizam a glutamina de forma endógena e, em alguns casos, de forma exógena através da dieta. Bom, a glutamina ela é um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo produz glutamina e ela é um dos aminoácidos mais abundantes do nosso corpo, mesmo se a gente não consumir através da dieta, o que é praticamente impossível, visto que a nossa alimentação tem proteína. Então, se a nossa alimentação tem carnes, leites, ovos, derivados do leite, ali terá altas concentrações de glutamina. Mas em alguns casos ela se torna condicionalmente essencial. Então, em casos de sepse, queimaduras, pós-cirúrgico, ali se faz necessária a suplementação de glutamina. Mas é válido lembrar que até mesmo nesses casos é necessária uma avaliação das condições reais daquele paciente, porque, como eu disse anteriormente, a gente consegue a glutamina através da dieta. Então a gente precisa entender como que está a condição daquele paciente para saber se será ou não necessária a suplementação de glutamina. Também em alguns casos, como os casos de atletas de elite, né, que fazem maratonas, ultramaratonas, esses atletas também podem ser que se beneficiem com a suplementação de glutamina. Por quê? Muitos deles se encontram com elevado cortisol, níveis de estresse também elevado, muitas das vezes dietas restritivas que fazem com que muitas das vezes eles utilizam os aminoácidos como fonte de energia. E a glutamina é um desses aminoácidos, num processo chamado gliconeogênese. Então, esses atletas, esses casos específicos, acabam em pontos, né, também que a gente precisa analisar, como eu disse, todo o histórico do atleta e também do paciente, eles podem se beneficiar com a suplementação de glutamina. Ou seja, a glutamina, ela não é para todo mundo, a suplementação de glutamina não é para todo mundo. E também, quando a gente enxerga as pessoas suplementando glutamina, elas suplementam em doses de 3 a 5 gramas. E quando a gente analisa os estudos, nós vemos suplementação chegando a 20 a 35 gramas de glutamina por dia. Então, para você ver que quando a gente pensa em efeito, né, efeito da suplementação de glutamina em alguns casos, as doses são elevadas. E as pessoas que praticam, às vezes, exercícios de leve, moderado, enfim, que buscam aí um fortalecimento do sistema imune, utilizam doses de 3 a 5 gramas. Então, praticamente ali não está fazendo nem efeito benéfico, mas também nenhum malefício. Só que poderia utilizar o dinheiro que utiliza para suplementação de glutamina para uma estratégia alimentar, para alimentos de verdade ou para outros tipos de suplemento que possam de fato fazer alguma mudança, seja na sua imunidade e também na prática de atividade física. Bom, como a gente viu, a glutamina ela realmente tem funcionalidade no nosso corpo, pensando de forma endógena, né? O sistema imune é beneficiado, as células do intestino são beneficiadas quando a gente pensa em produção endógena. Muitos dos estudos, quando a gente vê o sistema imune e as células do intestino com a suplementação, com a glutamina, é tudo de forma endógena. É lindo os artigos científicos que mostram a glutamina sendo utilizada por essas células. Só que quando a gente traz para a prática clínica, não é bem assim que funciona. O nosso corpo ele já tem estoques no músculo e nos enterócitos, então o nosso corpo não se beneficia tanto assim com a suplementação de glutamina. Então é importante a gente entender a condição daquele paciente, daquele atleta, para realmente ver se é necessária a suplementação. E muitas das vezes não se faz
necessária a suplementação. Então, quando a gente for também analisar um artigo científico falando sobre glutamina, é interessante a gente pensar sobre isso, pensar que o nosso corpo produz a glutamina e entender aquele artigo ali de forma teórica, e depois encontrar outros artigos que mostram ali a prática clínica, na qual esses artigos mostram que a funcionalidade da glutamina não é tão eficiente assim como muitas vezes a gente acha que pode ser. Então fica aí a minha dica de hoje. Quando for pensar em sistema imune e fortalecimento do sistema imune, nós temos outras estratégias alimentares, né, como por exemplo o sono, a atividade física, a alimentação saudável, a rotina saudável, e não necessariamente a suplementação de glutamina com meios de fortalecimento do sistema imune. Essa é a minha dica de hoje, espero ter agregado conhecimento a vocês e muito obrigada pela oportunidade.